Bom, pessoal, eu sou o Matheus, eu sou aluno de mestrado na pós-graduação da Zoologia, aqui em Botucatu. Um dos requisitos da pós-graduação é que a gente ministre uma aula para graduação, que é chamada de estágio de docência. Então, hoje eu vou ministrar para vocês a aula de meiose. Bom, relembrando um pouquinho da mitose, que a gente viu na semana passada, alguns conceitos são importantes da gente relembrar. Na mitose, o número cromossômico ele é conservado, então uma espécie com 10 cromossomos. Quando essa célula sofre divisão e gera duas, essas duas células vão ter também 10 cromossomos. Ela acontece em apenas uma divisão celular, então acontece apenas uma, que dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas. A mitose acontece durante a vida inteira do indivíduo, principalmente em sentido quando o indivíduo está crescendo, mas não só isso, também para a questão de manutenção também das células do indivíduo, porque pensa que essas células estão a todo tempo morrendo, todo tempo sofrendo degradação pelo meio ambiente, então precisa estar sempre repondo essas células. Ela acontece em células somáticas, ou seja, aquelas células que não são germinativas, e acontece também, né, na reprodução assexuada, quando um indivíduo dá origem a dois indivíduos que são basicamente clones, né, dessa célula mãe, que é o que a gente vê principalmente em indivíduos unicelulares, uma célula que se dividindo e que vai dar origem a duas células filhas que são idênticas às outras, idêntica à célula mãe, né? Bom, já a meiose, ela é uma divisão celular que é voltada para a reprodução do indivíduo. O número cromossômico não é conservado, então vão ser geradas células haploides. Ela acontece em duas divisões celulares, então que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. E ela gera quatro células filhas diferentes. Então essas células são tanto diferentes entre elas, quanto diferentes da célula mãe. A meiose não acontece durante toda a vida do indivíduo, ela acontece no período reprodutivo, acontece em células germinativas e para a reprodução sexuada, né? Que é basicamente aquela reprodução em que um indivíduo vai contribuir com apenas metade da quantidade de cromossomos que ele tem e outro indivíduo tem que contribuir com outra metade para gerar um novo indivíduo. Bom, pensando nesse sentido da reprodução, qual que seria essa vantagem da reprodução assexuada? Na reprodução assexuada, os indivíduos simplesmente fazem um clone dele mesmo e pronto. Não precisa ter muita dificuldade em ficar procurando um parceiro, gastar energia para reprodução. Nesse sentido, a reprodução assexuada pode até ser vantajosa para um indivíduo consegue crescer, consegue se multiplicar rápido e em grande quantidade, em números exponenciais, se a gente pensar em casos de bactérias, por exemplo. Só que tem algumas desvantagens. Esses indivíduos, como eles são geneticamente idênticos, são basicamente todos clones, eles não têm uma diversidade genética, porque o conteúdo genético de todos é igual. Então, qualquer mudança ambiental ali que seja desfavorável para um indivíduo, vai ser desfavorável para todos eles. E isso é uma das grandes vantagens da reprodução sexuada, porque os indivíduos que são gerados, eles são completamente diferentes dos parentais. Então, a cada geração sempre vai estar ocorrendo uma diversidade genética ali. Os indivíduos nunca vão ser idênticos aos pais, certo? Então, a espécie vai ter uma maior capacidade de poder enfrentar essas alterações ambientais. Porque uma condição que pode ser desfavorável para um indivíduo pode não ser para o resto da espécie. Então, somente esse indivíduo pode vir a morrer, sofrer algum outro tipo de problema, só que o resto da espécie consegue prosperar tranquilamente. E devido a isso, essa vulnerabilidade favorece a evolução da espécie. Então, mas da onde que vem essa variabilidade? Como que a meiose gera variabilidade? É só pelo encontro de cromossomos diferentes que vêm de um indivíduo e de outro e gera essa variabilidade?
como que, por exemplo, aqui uma ninhada de cachorros, que são todos irmãos, todos têm os mesmos pais, só que cada um tem uma coloração de pelo diferente, coloração de focinho diferente, cor de olho diferente. Como que acontece essa variabilidade? Basicamente, essa variabilidade genética está levando a uma variabilidade fenotípica, certo? Que é aquilo que a gente enxerga. Existem dois eventos importantes na meiose que fazem com que aconteça essa variabilidade genética. E o primeiro deles é a recombinação genética, ou conhecido também como crossing over, que é basicamente a troca de conteúdo gênico entre cromossomos homólogos. Então, durante a meiose, os cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que são basicamente quase que idênticos uns aos outros, né? Então, é um cromossomo que veio da mãe, outro cromossomo que veio do pai. Eles têm o conteúdo, eles são basicamente idênticos, só que eles possuem algumas variações entre eles. Então, eles trocam parte do DNA aqui. Aqui pode ter uma quantidade de genes que é um pouquinho diferente do cromossomo que veio do pai. Então, quando acontece essa troca entre os cromossomos, é como se estivesse realmente embaralhando esses genes, como se fosse um baralho, e se estivesse embaralhando e levando a outras possibilidades, né? Outras probabilidades. Isso é uma das coisas que gera a variabilidade. E o segundo evento é o evento de segregação independente dos cromossomos homólogos. Então, isso quer dizer que os cromossomos maternos e paternos são embaralhados e distribuídos de forma aleatória para os gametas. Então, cada gameta vai receber com um tanto de cromossomos que veio do pai e um tanto de cromossomos que veio da mãe. O que quer dizer isso? Aqui no caso, a gente tem um indivíduo que vai dar origem, a diversos gametas. Só que esses gametas existem diversas combinações, porque durante a primeira divisão da meiose, esses cromossomos homólogos aqui eles vão ser separados. Então, esse aqui é parzinho desse, só que cada um vai para uma célula filha. Cada um vai para uma célula filha diferente. Só que existem diversas combinações. Então, aqui no caso desse indivíduo, no caso desse indivíduo aqui, ele tem somente cromossomos que vieram da parte materna. Já esse aqui, somente cromossomos que vieram da parte paterna. Só que podem existir outras combinações. Como aqui, por exemplo, esse cromossomo vermelho veio da parte materna, esse marrom aqui da parte materna, já esse verdinho da parte paterna. Então, podem existir diversas combinações. Aqui no caso, como... Vou apagar aqui primeiro. Como essa espécie aqui tem um número diploide de 6 cromossomos, para calcular o número de combinações possíveis, a gente faz essa continha aqui, 2 elevado ao número haploide da espécie. O número haploide é 3, certo? Então, 2 elevado a 3, existem 8 combinações possíveis de se fazer com esse conjunto de cromossomos aqui. No caso do homem, da espécie humana, que existem 46 cromossomos, o número haploide é 23, 2 elevado a 23 dá 8,4 vezes 10 a sexta combinações possíveis de se fazerem. Ou seja, é como se cada gameta fosse ser único, cada um vai ser diferente do outro. Seria quase impossível existir um gameta idêntico ao outro, sempre vai ter alguma variação genética entre eles. Então, esses dois eventos, do crossing over e essa segregação independente, são os principais eventos que geram alta variabilidade genética na prole. Então, vamos ver agora um pouquinho a visão geral da meiose, né? Como eu falei aqui, na primeira divisão, acontece a separação de cromossomos homólogos. Relembrando aqui para não confundir, é bem importante ter isso bem fixado na cabeça. Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que são pares um do outro, certo? Então,
Eles são diferentes, ligeiramente diferentes o conteúdo de DNA entre eles, mas eles têm basicamente os mesmos genes, certo? Já cromátides irmãs é um cromossomo que sofreu duplicação, só que é o mesmo conteúdo de DNA. Esse bracinho aqui é o mesmo desse braço aqui, certo? Só que é um único cromossomo. Esses dois cromossomos homólogos estão duplicados e cada um tem duas cromátides irmãs, certo? Então, na primeira divisão da meiose, acontece a separação dos cromossomos homólogos. Então, esses cromossomos aqui vão ser separados. Na meiose 2 acontece a separação de cromátides irmãs. Então, a gente vai separar aqui as cromátides irmãs de cada cromossomo. Bom, então, faltou apagar aqui os... A meiose, basicamente, ela tem as mesmas fases da mitose, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que, como ela possui duas divisões celulares, né? Vou voltar aqui. Que a gente chama de meiose 1 e meiose 2, ela passa duas vezes por todos esses processos. Então, a primeira divisão celular, a gente fala que é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A fase mais complexa e mais demorada, que diferencia bastante a meiose da mitose, é essa prófase 1. Ela é subdividida em outras 5 etapas, que a gente chama de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então vamos ver uma a uma com calma aqui. O leptóteno é o início da prófase, então o DNA ainda está bem descondensado, que a gente vê aqui numa lâmina, o núcleo ele está com a cromatina bem descondensada ainda, então está iniciando essa condensação do DNA. Assim como na mitose, as cromátides irmãs, elas também vão ser unidas por esses anéis de coesina, aqui uma cromátide, aqui outra, e elas vão ser unidas por essa proteína chamada coesina, tá? E durante o leptóteno, esses cromossomos homólogos eles já começam a ir se aproximando. Então começa já a ocorrer o paramento dos cromossomos homólogos, porque eles possuem sequências semelhantes. Então os homólogos chegam a ficar a mais ou menos 400 nanômetros um do outro. E a partir dessa fase já é iniciada a recombinação genética entre os cromossomos homólogos. Durante o leptóteno, o DNA ele também vai sofrer um outro processo de organização. Além da coesina unindo as duas cromátides irmãs, vai ser anexado o que a gente chama aqui de núcleo axial. Então, toda a cromatina aqui vai ficar virado para um lado e vai ser ligado esse núcleo axial aqui. Isso em ambos os cromossomos. Então, aqui é um cromossomo homólogo, aqui é outro cromossomo homólogo e as duas cromátides irmãs, tá? Então, elas ficam todas orientadas para direções opostas aqui, entre os cromossomos homólogos, e a formação dessa extremidade do núcleo axial. E esse núcleo axial, nas extremidades do cromossomo, ele está ligado com o envoltório nuclear. Ou seja, são duas ligações, né? Uma nessa extremidade e outra na outra. E então esses cromossomos eles acabam ficando com uma orientação definida dentro do núcleo. Eles não ficam aleatoriamente dispersos. Então pensa que tem uma extremidade no núcleo aqui, outra aqui. Assim é mais fácil esses cromossomos homólogos se encontrarem ali dentro do núcleo, porque eles vão estar presos à parede do núcleo. E aí eles vão sofrer uma movimentação nessa parede. A próxima fase é o zigóteno. Então,
a cromatina ainda está bem descondensada, mas o DNA já continua a condensar, está atingindo um estágio de condensação maior. E os cromossomos homólogos, eles começam a ficar mais próximos ainda um do outro, que é um processo que a gente chama de sinapse, né? Esses cromossomos eles já estavam próximos, eles vão começar a ficar mais próximos ainda, através de uma estrutura que vai unir esses dois cromossomos, que a gente chama de complexo sinaptonêmico. Então, aqui nessa linha do tempo, durante a fase de leptóteno, aparece o núcleo axial, que orienta essas fibras de cromatina, e depois esse núcleo axial vai servir de suporte para esse complexo sinaptonêmico aparecer e manter unida esses dois cromossomos homólogos. Então, como que é esse complexo? Vamos ver com mais detalhes. Ele funciona basicamente como se fosse um zíper mesmo, unindo duas metades aqui. Então, aqui a gente tem as fibras de cromatina e aqui é todo o complexo sinaptonêmico. Percebe que as proteínas elas se anexam nos dois lados e depois elas se unem, como se fossem formando um gancho mesmo, unindo essas duas metades, né? Então, aqui uma fotografia de microscopia eletrônica, a gente tem dois elementos laterais, que são os núcleos axiais, e um elemento central no meio, que são essas proteínas que vão manter os dois cromossomos homólogos bem unidos e bem perto um ao outro. Essa fase é bem importante, a formação desse complexo, porque ele vai estabilizar o emparelhamento entre os homólogos, dessa forma para que possa ocorrer essa permuta entre os cromossomos homólogos, né? Entre os fragmentos dele. A próxima fase, que é o paquíteno, aqui a gente consegue ver que já o DNA já está mais condensado. Durante essa fase, a formação do complexo sinaptonêmico já está completa, então todos os cromossomos homólogos eles estão inteiramente emparelhados um com o outro, de ponta a ponta. E durante a fase de paquíteno é onde ocorrem as etapas finais do processo de recombinação. Então, por isso que é muito importante que os cromossomos estejam próximos um do outro. Aqui a gente pode ver nessa imagem, quando os cromossomos estão nessa fase de paquíteno, eles formam o que a gente chama de bivalentes. Ou seja, aqui parece que é só um cromossomo, mas na verdade são dois cromossomos que estão emparelhados um com o outro e muito próximos. A gente chama isso aqui de um bivalente. Ou também de tétrade, porque são 4 cromátides aqui juntas, né? Bom, e como a gente já tinha falado do crossover, mas falando um pouquinho mais específico agora, o crossover ele é um evento muito importante durante a meiose e ele é tão importante que ele é regulado por diversas proteínas e para que ele aconteça pelo menos uma vez em cada cromossomo homólogo. Então existe uma proteína responsável pela quebra da fita de DNA, que é a proteína SPO11. Após esses fragmentos serem quebrados, eles vão ser trocados entre os cromossomos e tem a formação dessas estruturas que a gente chama de quiasma. Então percebe que aqui o DNA ele está realmente como se fosse entrelaçado um com o outro aqui. E isso é muito importante porque mantém os cromossomos homólogos unidos. Porque na próxima fase, a fase de diplóteno, o complexo sinatonêmico vai desaparecer. Então, o que deixa esses cromossomos homólogos unidos um com o outro são essas estruturas aqui. Vou apagar. Então, a próxima fase, a fase de diplóteno, a gente já consegue ter aquela visão dos cromossomos mais clássica, né? Eles já estão mais condensados aqui. O complexo sinaptonêmico é desfeito, então aqui a linha do tempo já está completa. Então foi formando a sinapse, formou aqui o complexo sinaptonêmico.
Depois que houve recombinação, esse complexo é desfeito, só que os cromossomos ainda permanecem unidos por esses quiasmas. Já a próxima fase, a diacinese, é onde o cromossomo está mais condensado, que ele já está se preparando para ir para a metáfase e depois ele vai ser separado. Então, é o grau de maior condensação do cromossomo. Acontece a ruptura do envoltório nuclear. Então, esses cromossomos já estão sendo preparados para se ligarem à fibra do fuso. Só que tem uma diferença relevante com relação à mitose aqui. Na mitose, cada cromossomo ele tem um cinetocoro em cada lado, tá? O cinetocoro é aquela estrutura que é responsável por ancorar as fibras do fuso. Então, as fibras chegam de cada polo da célula, se anexam nesse cinetocoro, e essas fibras é o que vai puxar as duas cromátides irmãs. Então, como cada um está num lado, o cromossomo vai ser dividido no meio. Só que na meiose, a primeira divisão da meiose, não acontece separação das cromátides irmãs, apenas dos cromossomos homólogos. Então, o que tem de diferente com relação ao cinetocoro? O cinetocoro, ele é movido. Então, os dois ficam na mesma direção, no mesmo sentido do cromossomo, tá? Então, aqui vai ter um outro cromossomo homólogo, com o cinetocoro virado para esse lado. Então, esse cromossomo homólogo vai para cá, e esse outro vai para o outro polo da célula, tá? Então, durante essa diacinese vai acontecer a ligação de cada cromossomo às fibras do fuso. E essa formação dos quiasmas é importante justamente por isso. Como os cromossomos não têm mais aquele complexo sinaptonêmico ligando eles, se não houvesse esses quiasmas, eles poderiam não ser distribuídos corretamente quando esses cromossomos são levados para a placa equatorial, que é aquele meio da célula, onde ela vai se dividir. Então, os quiasmas são importantes para manter a junção dos cromossomos homólogos, permitir com que eles sejam distribuídos corretamente. Bom, esqueci de novo de apagar o desenho. Então, terminada a fase da prófase, começa a metáfase e a anáfase. Então, cada cromossomo homólogo está ligado a um polo diferente da célula, né? Então, um cromossomo vai para cá e o outro vai para o outro lado. Só que, lembrando aqueles anéis de coesina, eles ainda mantêm as cromátides irmãs unidas, uma das outras. Só que para acontecer a separação, para cada um ir para um polo da célula, precisa primeiro romper essas coesinas, só que os centrômeros continuam com as coesinas mantidas. As coesinas presentes no centrômero são mantidas por causa dessa proteína chamada shugoshina, que quer dizer espírito guardião. Ou seja, ela realmente protege o centrômero da degradação das separases, que são as enzimas que degradam a coesina. Então, o centrômero vai ser preservado aqui, as coesinas no centrômero vão ser preservadas, de forma que as cromátides irmãs vão continuar unidas. Então, o que vai ser separado é somente os cromossomos homólogos, certo? Então, aqui, as coesinas estão mantendo as cromátides irmãs, elas vão ser degradadas e cada um vai para um polo da célula. E repara que também os dois cinetocoros, como eu havia falado, os dois estão do mesmo lado. Bom, a meiose 2, ela é bem parecida com uma mitose normal. Então, a gente vai ter um cromossomo duplicado que vai ser dividido e cada cromátide irmã vai para um lado diferente da célula e vai para uma célula nova.
tá? Então, nessa etapa aqui, na meiose 2, os cinetocoros, eles são levados para... Eles vão ficar em lados opostos da célula dessa vez. Na meiose 1, eles estavam ambos na mesma direção. Agora, eles ficam cada um de um lado, ou seja, realmente para puxar essas cromátides uma para cada lado. Então, para isso, a chugostina, ela é desativada. Então, não tem mais aquela proteína que preservava essas coenzinas aqui do centrômero, que não deixava essa coenzima ser degradada. Como não tem mais essa proteína, as separases vêm e degradam a coenzima que está aqui no centrômero, certo? Então, essas cromátides irmãs podem ser separadas. E isso vai levar à geração de 4 gametas haploides, tá? Então, células totalmente diferentes umas das outras. Então, esse gráfico aqui resume bem, basicamente, todo o processo. Em azul é o número de cromossomos durante todo o processo da meiose e em vermelho o conteúdo de DNA. Então, o número de cromossomos ele se mantém constante até a anáfase 1, certo? Que é quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Aqui o conteúdo de DNA ele duplica durante a intérfase, na fase de síntese, lembra? Que é quando o DNA vai ser duplicado e a célula vai se preparar para entrar em divisão. Então, o conteúdo de DNA é duplicado, então o cromossomo ele é duplicado e fica com 2 cromátides irmãs. Esse conteúdo também vai cair pela metade durante a anáfase 1, que é quando os cromossomos homólogos são separados. Depois o número cromossômico se mantém constante, o indivíduo, a célula era diploide e vai virar haploide. E o conteúdo de DNA ele vai cair de novo pela metade durante na parte da anáfase 2, quando as cromátides irmãs vão ser separadas uma das outras. Bom, a meiose ela também pode sofrer alguns problemas. É um processo que, principalmente com o passar da idade, quanto mais velho o indivíduo for ficando, alguns mecanismos que mantêm a meiose ocorrendo normalmente, eles começam a parar de funcionar. E um dos problemas bem recorrentes é a não disjunção de cromossomos ou na primeira divisão ou na segunda divisão da meiose. E isso pode gerar aneuploidias. Aneuploidias são basicamente alteração no número cromossômicos. Alterações no número cromossômico. Então, aqui no caso, se essa não disjunção acontece na primeira divisão, então esse par de cromossomos homólogos aqui, eles foram para essa célula e essa célula não recebeu nenhum deles. Então, todos os gametas vão ser alterados, porque aqui ele tem 2 cromossomos desse par de cromossomo homólogo, 2 desse, e aqui não tem nenhum. Então, pensa que essas 2 células aqui, elas vão ter um cromossomo a mais que todas essas outras aqui, certo? 100% dos gametas são alterados. Agora, no caso de acontecer essa não disjunção na segunda divisão da meiose, só 50% vai sofrer alteração, porque aqui ela sofre o caminho normal, cada célula tem um cromossomo, uma cromátide desse cromossomo, e aqui não. Aqui uma vai ter um cromossomo a mais, e aqui não vai ter esse cromossomo, certo? Não, na verdade, vai ter 2 cópias do mesmo cromossomo, né? Só que diferentes, porque aqui ele sofreu crossing over e aqui não. Então, pensando no caso da espécie humana, um gameta normal é aquele que tem 23 cromossomos. Se ocorre alguma não disjunção, esse gameta pode ficar com 22 cromossomos, que a gente chama de monossomia, nesse caso. Ou seja, vai ficar faltando algum parzinho aqui. Ou pode ter 24 cromossomos, que é a trissomia. Ou seja, ele vai receber 2 cromossomos, ele vai ter um cromossomo a mais. Então, ao invés de ter um parzinho ali, vai ter um trio desse cromossomo, né? Pensando que ele vai juntar com outro gameta que tem um desse cromossomo aqui, vai formar um trio.
E isso vai gerar gametas aneuploides, ou seja, gametas que não possuem um número correto de cromossomos. Uma dessas aneuploidias mais conhecidas é a síndrome de Down, que a principal causa é por causa da trissomia do cromossomo 21, que ocorre por causa de uma não disjunção cromossômica no óvulo. E isso, a probabilidade dessa não disjunção cromossômica acontecer aumenta conforme o passar da idade. E é por isso que mulheres mais velhas possuem mais chance de gerarem um filho com síndrome de Down, porque essa maquinaria de correção que mantém a meiose acontecendo normalmente, ela vai perdendo a eficiência com o passar dos anos. Então, a partir dos 30, aqui do 35, essa chance aumenta bastante. Bom, então, um quadro geral, relembrando tudo que a gente viu sobre mitose e meiose. A mitose é uma divisão celular que resulta em 2 células filhas. Já a meiose são 2 divisões celulares que resultam em 4 células filhas. O número de cromossômicos, o número cromossômico na mitose é mantido. Então, uma célula mãe com 40 cromossomos, por exemplo, as células filhas vão ter 40 cromossomos. Já na meiose, esse número é dividido pela metade porque são geradas células haploides. Então, uma célula mãe com 40 cromossomos gera 4 células filhas com 20 cromossomos. Na mitose não há emparelhamento dos cromossomos homólogos, já na meiose tem. Por causa disso, não há formação de quiasmas na mitose também. Já na meiose, precisa que pelo menos um quiasma seja formado para manter a união desses cromossomos, para que eles sejam arranjados corretamente durante a primeira metáfase. Na mitose, o centrômero se divide na primeira anáfase, já na meiose, o centrômero só vai se dividir na segunda anáfase, ou seja, na primeira anáfase é separado os cromossomos homólogos, e só depois, na segunda divisão celular, que esse centrômero é dividido e cada cromátide irmã vai para uma célula diferente. Na mitose, existe o processo conservativo, porque as células basicamente geram... uma célula que se divide gera 2 células que são clones dela, que possuem o mesmo material genético. Na meiose, não. As células geradas elas são diferentes da célula-mãe. E na mitose, a célula que vai sofrer mitose, ela pode ser diploide ou haploide, como o número cromossômico não vai mudar, isso não interfere. Já na meiose, a célula precisa ser diploide, porque se a célula é haploide, ela não vai ter cromossomos homólogos para serem emparelhados. Não tem como dividir pela metade do número cromossômico, nesse caso, né? Porque senão a espécie vai perder cromossomos. Bom, a meiose, ela não ocorre só para formar gametas, certo? Existem 3 tipos de meiose e isso varia com o ciclo de vida do indivíduo, né? O primeiro tipo de meiose, que é o que acontece na gente, é o caso da meiose gamética ou meiose terminal, porque ele acontece no final do ciclo. Acontece principalmente em animais, esse tipo de meiose. A meiose espórica, ou intermediária, porque acontece no meio do ciclo, ela é característica de plantas. E a meiose zigótica, ou inicial, que acontece no início do ciclo, ela é mais característica de fungos e protozoários também. Então, a meiose gamética, basicamente, é o que a gente já acabou de ver. Ela acontece em indivíduos, em organismos que são haplobionte diplontes. O que é isso? Basicamente, são indivíduos em que a fase adulta é diploide. A tradução do termo aqui é basicamente essa. Então, 2 indivíduos adultos diploide, eles geram gametas através de meiose. Esses gametas se encontram, vão ser fecundados, formam um zigoto. Esse zigoto vai passar por diversas mitoses até gerar um novo indivíduo adulto, que é diploide. Já
a meiose zigótica, ela acontece em indivíduos que são haplobiontes aplonte, ou seja, em que a fase adulta ela é haploide. Então, ela é muito recorrente em fungos e algas também, protozoários. Então, o indivíduo adulto, que é haploide, ele sofre mitose para gerar gametas. E aí, esses gametas vão ser fecundados e forma um zigoto que é diploide. E aí, esse zigoto sofre meiose, por isso que é meiose zigótica. Então, após sofrer meiose, no caso de fungos aqui, depois da meiose vão ser gerados esporos, esses esporos vão germinar e gerar um indivíduo adulto depois, que é haploide. Bom, e no caso da meiose espórica, que acontece em plantas principalmente, né? Esse tipo de meiose acontece em indivíduos diplobiontes, ou seja, indivíduos que têm alternância de gerações. Então, eles têm uma fase haploide e uma fase diploide. Aqui no caso, a gente poderia iniciar esse ciclo aqui tanto pela fase diploide como haploide, mas acho que fica mais didático, começando pela fase diploide, né? Então, o indivíduo adulto, que é diploide, ele sofre uma meiose, tá? Para formar esporos, por isso, meiose espórica. Esses esporos, eles germinam, através de mitose eles vão crescer e formar um indivíduo adulto haploide, que a gente chama de gametófito. Esse gametófito gera gametas que vão ser fecundados e formar um novo indivíduo adulto que é diploide. Em plantas aqui, a gente chama esse indivíduo adulto diploide de esporófito e o indivíduo haploide de gametófito. Isso porque o esporófito é aquele que produz esporos e o gametófito produz gametas, certo? Bom, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu deixei meu e-mail no primeiro slide. É só voltar o vídeo um pouquinho. Qualquer dúvida pode entrar em contato ou entrar em contato com o professor Rafael também. Estou à disposição. Muito obrigado.